Você precisa tomar Whey Protein para ganhar massa muscular. No vídeo de hoje você vai entender de uma vez por todas se de fato você precisa desse suplemento e quanto que você tem que tomar. Fala galera, beleza? Eu sou o professor Dr. Jefferson Comin, esse é o canal Comin Nutrição e hoje a gente vai conversar sobre o Whey Protein e você vai entender de uma vez por todas se você de fato precisa desse tipo de suplemento, quais são as possíveis vantagens de você consumir esse suplemento e eu também vou ensinar você a calcular quanto de Whey Protein você tem que colocar aí nas suas doses de consumo diário, beleza? Bom, mas antes da gente começar a gente precisa entender o que é o tal do Whey Protein. Basicamente, o Whey Protein, o produto, o suplemento Whey Protein, é um subproduto da fabricação do queijo. O que a indústria faz? A indústria pega o leite e nós sabemos que o leite, as proteínas do leite são compostas em 80% por caseína, que é uma proteína de absorção lenta, e os outros 20% pelas proteínas do soro. A indústria, quando pega esse leite, eles coagulam as proteínas que têm maior abundância, ou seja, a caseína. E a partir disso eles fazem o queijo. Só que sobram outros 20%, que são as proteínas do soro. E a partir dessas proteínas do soro que nós vamos conseguir obter o tal do Whey Protein. Tá, Jeff, mas quais são essas proteínas? Nós vamos ter beta-lactoglobulinas, alfa-lactoalbumina, albumina do soro bovino, glicomacropeptídeos, entre várias outras. Então basicamente a indústria vai lá e acaba concentrando essas proteínas. Olha só o nome que eu falei, concentrando. A partir do momento que a indústria concentra essas proteínas do soro do leite, nós temos o Whey Protein concentrado. E esse produto ele vai ter proteínas de alto valor biológico, proteínas de rápida absorção, mas esse produto também vai ter um certo teor de carboidratos, que não costuma ser muito alto, mas nós vamos encontrar carboidratos. E se eu estou falando de leite, qual carboidrato que nós vamos ter? A lactose, é evidente. Depois nós temos o Whey Protein isolado, que seria o Whey Protein isolado. Imagina que eu peguei essa proteína, esse Whey Protein concentrado, que é o produto mais básico, o suplemento mais básico, e agora eu vou isolar os carboidratos das proteínas, vou deixar só proteína, tá? Vou tirar os carboidratos. Então no Whey Protein isolado eu vou ter proteínas de alto valor biológico, proteínas de rápida absorção, mas nesse caso eu vou ter um teor baixíssimo de carboidratos e pode ser bastante interessante para aquele seu paciente que tem intolerância à lactose. E por fim tem o produto mais caro, que é o tal do Whey Protein hidrolisado. No caso do Whey Protein hidrolisado, nós pegamos o Whey Protein isolado e nós vamos hidrolisar, ou seja, quebrar aquelas proteínas, tá? E aí a indústria do marketing esportivo, o marketing por trás da venda de suplementos, afirma que o Whey Protein hidrolisado, a partir do momento que nós quebramos essas proteínas, nós conseguimos garantir uma absorção mais rápida para a nossa corrente sanguínea. Essa é a afirmativa do ponto de vista aí da venda de suplementos, se é que vocês me entendem. Só que a ciência já comprovou de que isso não é eficiente. Você quebrar as proteínas para absorver essas proteínas de uma maneira mais rápida não é eficiente. Ou seja, se você está tomando Whey Protein hidrolisado pensando que esses aminoácidos vão chegar mais rápido na sua corrente sanguínea, eu sinto lhe dizer, mas isso não acontece. E o Whey Protein hidrolisado é um dos mais caros que você vai encontrar aí no mercado. Vou fazer o seguinte, eu já gravei uma aula explicando esses 3 tipos de Whey e eu mostrei esse artigo científico aqui para vocês. Eu vou deixar nesse card aqui no vídeo para que você possa assistir depois, beleza? Tá, Jeff? Então você já me explicou o que é o Whey Protein, já me explicou quais são os 3 tipos de Whey Protein e agora eu quero saber qual que é a grande vantagem de eu consumir, de eu tomar o Whey Protein. Pessoal, o Whey Protein, o suplemento Whey Protein, ele apresenta proteínas de alto valor biológico. O que significa isso? Que nós vamos ter proteínas que possuem aminoácidos essenciais, inclusive os aminoácidos de cadeia ramificada, o tal dos BCAAs, e nós conseguimos absorver esses aminoácidos. De nada adianta você ter um produto no qual você não consegue absorver esses aminoácidos. Então o Whey Protein é um ótimo suplemento,
Além do mais, essas proteínas elas apresentam uma digestibilidade extremamente eficiente. Se a gente for ver numa escala, a escala dos PDCAAs, é uma escala que vai de 0 até 1. 0 é uma proteína que não tem uma boa digestibilidade e 1 seria uma proteína que tem uma ótima digestibilidade. Quando a gente vai ver o Whey Protein, ele tem o número 1 dentro dessa escala, ou seja, ele é uma proteína de alta digestibilidade, a gente consegue digerir esse cara de uma maneira bastante eficiente. Além do mais, o Whey Protein ele já apresenta por si só uma velocidade de absorção muito rápida. O Whey Protein por si só, então eu estou falando do concentrado isolado, não necessariamente do hidrolisado. Então a partir do momento que você toma o Whey Protein, você já consegue digerir e também absorver esses aminoácidos de uma maneira muito, mas muito eficiente. Ah, Jeff, então quer dizer que eu só consigo obter esse tipo de proteína através do suplemento? Não, não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer para vocês é que o Whey Protein ele tem essas características, mas através da sua alimentação você também consegue obter proteínas com características bastante semelhantes. Além do mais, uma coisa que eu mencionei para vocês é que o tal do Whey Protein, dentro dessas proteínas nós temos aminoácidos essenciais. O que é um aminoácido essencial? Vou explicar de uma maneira bastante resumida. Nós podemos dividir os aminoácidos em diferentes classes, mas eu vou explicar 3 dessas classes. Nós temos os aminoácidos essenciais, os não essenciais e os condicionalmente essenciais. Vamos começar pelos essenciais. Os aminoácidos essenciais são aqueles que o seu corpo ele não produz, logo é essencial você obtê-los através da alimentação. Os não essenciais são aqueles que o seu corpo produz, logo não é essencial você obter através da alimentação. E os condicionalmente essenciais vai depender da sua condição de vida, você pode obter ou produzir esses aminoácidos. Um exemplo bastante clássico é a tal da histidina, que é um aminoácido que nós produzimos a maior parte da nossa vida. Só que durante a infância e também durante a senescência, nós temos um certo nível de dificuldade em produzir a histidina. Então veja, nós temos uma condição de vida que vai implicar na produção ou não desse aminoácido. E quando eu falo de Whey Protein, nós temos aminoácidos essenciais, ou seja, o seu corpo ele não produz, você precisa obter comendo ou então até mesmo suplementando nesse caso. Se a gente for ver o nosso baço, ele é um órgão linfóide, ele é um órgão do nosso sistema imune. A gente fala que o baço ele tem um papel de infiltrar os organismos agressores do nosso corpo. À medida que micro-organismos agressores eles entram no nosso corpo, invariavelmente eles acabam parando no nosso baço. E lá no nosso baço nós vamos ter uma grande concentração de células do sistema imune. E essas células do sistema imune elas estão prontas para combater esses agentes agressores. Quando eu falo que o Whey Protein apresenta proteínas que têm uma baixa retirada aí por parte do nosso baço, significa que o nosso sistema imune ele interpreta essas proteínas como não sendo nocivas para o nosso corpo. E essa é uma outra grande vantagem de você consumir o tal do Whey Protein. Tá, Jeff, então, putz, da hora o Whey Protein, tô gostando de tudo que você está me falando, mas quanto que eu tenho que tomar? Aliás, eu tenho que tomar o Whey Protein? É bastante provável que você que está me assistindo não tenha que tomar o Whey Protein, porque você já consegue obter as proteínas necessárias para o seu organismo através da alimentação. Quem que vai ter que tomar o Whey Protein? Pessoas que necessitam de mais proteínas, mas acaba sendo difícil delas obterem essas proteínas através da alimentação. Eu sei que isso fica um pouco confuso para vocês, mas eu vou explicar com um exemplo. Uma pessoa saudável, uma pessoa normal e saudável, ela tem que consumir cerca de 0,8 gramas de proteína por quilo de peso. Então pega o seu peso e multiplica por 0,8. O resultado vai ser a quantidade de proteínas que você tem que consumir por dia, seja através de alimentos de origem animal ou alimentos de origem vegetal. Já pessoas fisicamente ativas, elas têm uma necessidade aumentada de proteínas. A necessidade de proteínas dessas pessoas é de consumir cerca de 1,2 gramas de proteína por quilo de peso até 2 gramas de proteína por quilo de peso. Então eu estou falando mais do que o dobro de proteína. Um atleta, uma pessoa fisicamente ativa, ela poderia consumir mais do que o dobro de proteínas do que uma pessoa que é sedentária, uma pessoa só que é saudável. Então imagina esse atleta, ele tem que consumir muita proteína, mais do que o dobro de proteínas do que você que é só saudável, que é uma pessoa que não faz tanto exercício físico.
Logo, para esse cara obter essas proteínas, pode ser prudente você utilizar um suplemento proteico. E entre as opções de suplemento proteico, seja proteína vegana, seja albumina, seja whey protein, o whey protein parece ser uma boa escolha. Mas vamos traduzir isso daqui para números, para ficar mais fácil de você entender. Uma pessoa, imagina um indivíduo que pesa 100 quilos. E nós vamos fornecer 2 gramas de proteína por quilo de peso para essa pessoa. 100 quilos vezes 2 dá 200, ou seja, ao longo do dia esse indivíduo vai ter que consumir 200 gramas de proteína. E aí no café da manhã dessa pessoa, ela consegue consumir 30 gramas de proteína. Vamos supor que ela está comendo 3 fatias de peito de peru e aí você consegue contemplar 30 gramas. Não vou entrar na qualidade, são só exemplos, não vou entrar na qualidade do peito de peru como alimento. Aí no almoço você fornece outros 30 gramas de proteína, seja por um filé de frango e também com arroz e feijão, mas essa refeição consegue fornecer outros 30 gramas e no jantar nós temos mais 30 gramas. Dessa forma, só com refeições ao longo do dia, café da manhã, almoço e jantar, esse indivíduo ele já está consumindo 90 gramas de proteína. Mas ainda faltam outros 110 gramas de proteínas. Esses outros 110 gramas de proteínas, eles podem ser contemplados pela utilização do whey protein. Dessa forma, eu poderia, por exemplo, fornecer no meio da manhã, entre o café da manhã e o almoço, eu poderia fornecer uma outra dose com cerca de 40 gramas de whey protein. No meio da tarde, no lanche da tarde, eu poderia fornecer outra dose com mais 40 gramas de whey protein. E numa ceia, antes de dormir, eu poderia fornecer outros 30 gramas de whey protein. E aí eu consigo contemplar os 200 gramas de whey protein ao longo do dia. Uau! Então, pessoal, o whey protein ele pode ser utilizado quando você não consegue bater as necessidades proteicas através da alimentação. Você pode utilizar o whey protein dessa forma. Uma outra dúvida muito frequente é: Jeff, eu tenho que tomar o whey protein antes ou depois do treino? Eu tenho que tomar o whey protein durante o treino? Pessoal, quando você faz, por exemplo, uma musculação, você acaba proporcionando microlesões lá no seu músculo estriado esquelético. E com o decorrer do tempo, depois do período de descanso, você precisa repor aminoácidos para que o seu músculo construa proteínas e você consiga ali suprir, você consiga restabelecer aquele tecido que sofreu uma microlesão. Dessa forma, você vai precisar de aminoácidos. E esses aminoácidos, eles podem ser fornecidos pelo tal do whey protein. E aí, galera, o que faz? Sai do treino, já pega a coqueteleira e fica sacudindo lá, relaxa com a plantinha de plástico, tá? Sai, já fica sacudindo o whey protein para cima e para baixo e tomando, achando que aqueles aminoácidos já vão direto para sua musculatura. Uma recomendação por parte das diretrizes de nutrição esportiva é de que nós devemos fornecer proteínas de alto valor biológico 24, 48 até 72 horas após a sessão de treinamento. Ou seja, eu estou consumindo proteína hoje para me recuperar, por exemplo, do treino de ontem. Então não adianta você tomar o whey protein exatamente depois do exercício. Você tem que manter uma constância no consumo desse tipo de produto. Uma outra dúvida bastante frequente, não só por parte dos pacientes, mas muito mais por parte das minhas alunas e dos meus alunos de nutrição, é: Jeff, mas quanto que eu tenho que fornecer de whey protein por dose? Quanto que eu posso fornecer de whey protein por dose? E aí é muito importante você conversar com a professora de educação física e com o professor de educação física do seu paciente. Por quê? A depender do tipo de exercício físico que a pessoa faz, você pode fornecer doses maiores ou menores de whey protein. Vou imaginar a seguinte situação. Imagina que você está fazendo rosca direta lá no seu treino, na sua sessão de treinamento. Quando você faz rosca direta, você trabalha sobretudo ali o bíceps. Legal. Agora, imagina que você vai fazer um agachamento com peso, um agachamento livre com peso. Você está trabalhando vários grupamentos musculares, membros inferiores, você está trabalhando músculos do core, você está trabalhando vários grupamentos musculares. A minha pergunta para vocês é: qual dos dois exercícios eu trabalho mais grupamentos musculares? A rosca direta, por exemplo, que é um exercício monoarticular, ou o agachamento, que é um exercício multiarticular? É evidente que eu trabalho mais grupamentos musculares quando eu faço
o agachamento, que é um exercício multiarticular. Eu sei que são dois exercícios com duas propostas de treinamento diferentes, antes que os espertinhos, os sabichões, venham me cornetar aí nos comentários. Mas o que eu quero exemplificar para vocês é que, a depender do tipo de exercício que o seu paciente está fazendo, ele pode estar utilizando mais grupamentos musculares. Dessa forma, doses maiores de proteína podem ser mais interessantes. Doses. Então, ao invés de fornecer doses de 25 gramas para quem faz exercícios multiarticulares, o mais legal, o mais interessante seria de fornecer doses de 40 gramas de proteínas. Já para aqueles que fazem exercícios monoarticulares, doses de 25, 30 gramas, elas podem ser mais interessantes. Pessoal, se liga só, a gente falou um monte de coisa, eu falei para vocês, expliquei o que é o whey, expliquei como tomar, quais são as vantagens, expliquei muita coisa para vocês, eu só estou pedindo uma coisa para vocês. Me dá aquela força, já deixa o like aqui nesse vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo que a gente está produzindo, ele é relevante, tá? É muito difícil de conseguir crescer no YouTube, a gente está tentando aqui a duras penas. Também não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações, que são ao menos 3 vídeos por semana sobre nutrição, nutrição esportiva, suplementação e o que mais vocês quiserem discutir. Eu estou deixando aqui do lado outras 2 videoaulas e também o botãozinho para se inscrever. Vai que você se esquece. Um beijo e um abraço. Fui!